Convidamos para coordenar a mesa sobre aceleração de projetos da indústria biofarmacêutica na era da inteligência artificial a vice-diretora de qualidade, Rosane Kuber. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, então, aos nossos trabalhos da parte da tarde. Eu gostaria de chamar para a palestra o Dr. Augusto César Gadelha Vieira, diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica. O Dr. Augusto, ele é PhD em Engenharia Elétrica pela Universidade de Stanford, é professor associado da UFRJ, está cedido ao Ministério da Ciência e Tecnologia e é pesquisador titular do LNCC. Diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica desde dezembro de 2015. Ex-secretário nacional de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia e ex-coordenador do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Como diretor do Departamento de Indústria, Ciência e Tecnologia do Ministério das Comunicações, coordenou o Grupo Gestor de Implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital. Então, por favor, doutor Augusto, para nos dar a palestra Aceleração de Projetos da Indústria Biofarmacêutica na Era da Inteligência Artificial. Boa tarde a todos. Eu, inicialmente, queria agradecer rapidamente a esse convite, em nome do que o doutor Akira Roma me fez, e agradecer também ao doutor Maurício Zuma, o diretor do Biomanguinhos, por esse convite. Na realidade, eu pensei 24 horas antes de aceitar, porque é um desafio para mim falar para biólogos, falar para pessoas da área de saúde. Eu participei, eu estive como diretor do DataSUS durante um período de 4 anos, foi o único contato que eu tive maior com a saúde, Mas, realmente, foi uma experiência maravilhosa. Nós vamos fazer uma apresentação nessa área de inteligência artificial e, certamente, o que foi dito aqui por um orador anterior, de que, hoje, toda essa questão da computação está ligada à biologia. E, realmente, hoje que está fazendo isso crescer muito. Essa questão de Big Data, questão de inteligência artificial, etc., vem muito da questão de genética, de biologia. E o próprio conceito de inteligência artificial foi muito ligado ao conceito da questão cerebral, que quer dizer, como era o cérebro. Mas, hoje, na realidade, nós vemos que a questão genética é um código. E o pessoal de computação trabalha com códigos. Então, há uma identificação grande. Essa apresentação aqui foi, na realidade, preparada a várias mãos lá no LNCC, a preocupação que nós tivemos de tentar não fazer feio aqui. Então, eu quero agradecer ao Laurent Dardenne, que está aqui, ao Fábio Custódio e à Isabela Guedes, por ter realmente trabalhado em cima dessa apresentação. Eu pediria para botar lá o filme. Eu comecei, eles estavam muito preocupados com a questão do tempo, eu vou, talvez, pedir a paciência de vocês 2 ou 3 minutos para mostrar esse filme, se ele conseguir colocar esse filme para funcionar. Mas vamos ver. Que, basicamente, mostra essa excitação que hoje existe com inteligência artificial. Isso é no CERN. This is the spark of innovation that fuels your most amazing breakthroughs. It's a passion for discovery that unveiled the genesis of all that exists in the universe. Isso é a pesquisa de partícula do Higgs. Today, the power of AI Foi feito por causa da supercomputação, e por causa da inteligência artificial. Image recognition. And let scientists save our most precious resources by analyzing in 1 month what used to take 10 years. 是谁发明了机械计算机？ Everyday devices translate even the most complex languages from voice into text and images into words. Xavier is now present. Helping the visually impaired recognize an old friend, or letting a blind woman read to her child for the first time.
Autonomous vehicles give us the freedom to reimagine our city streets and travel where there are no streets at all to help the lost find their way home. We see robots teach themselves to perform simple tasks. We even watch in awe as they take their first steps. And today, a 2,500-year-old game meets its match as a computer competes with one of the greatest human champions of all time and wins. This is the collective imagination, fueled by forward-looking technologies and the beginning of your most amazing discoveries yet to come. Isso daí já é um pouco da propaganda da NVIDIA, mas ele é um parceiro nosso da NCC, eu achei que valeria colocar, né? Mas voltemos então à apresentação. E ali tem grande parte da atenção da mídia hoje, com essa excitação toda de inteligência artificial, na realidade refere-se a uma abordagem particular que o pessoal conhece como Deep Learning, cuja expressão maior foi aquela venceu o Go, tá certo? E hoje tem uma empresa da Google que chama DeepMind, que, aliás, roubou um dos nossos pesquisadores do LNCC, levaram para lá, mas que realmente tem sido uma excitação no mundo inteiro, tá? Sobre essa questão. E por que essa questão? Porque essa questão, eu tenho que apontar para aí, né? Não para cá. Essa questão da inteligência artificial, na realidade, ele é tão excitante, porque ela tem agora apresentado vários resultados extremamente e realmente importantes. E nós vamos falar um pouco na parte de aprendizado de máquina e deep learning. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Vamos tentar passar rapidamente sobre isso, né, para tornar a questão mais coisa. Então, o que é inteligência? Isso é uma questão que nós não vamos discutir aqui, porque isso daí seriam 40 pessoas diferentes aqui achando que inteligência significava algo diferente. Mas, para nós, quer dizer, para o pessoal da área de computação, inteligência é qualquer coisa que faça com que um computador realize algum ato, alguma ação que muita gente achava que só o homem poderia realizar. Tá certo? Então, isso representaria uma inteligência. Por exemplo, jogar xadrez. Durante muito tempo, eu disse, no dia que o computador ganhar de um Boris, aquele russo, né? Kasparov, né? Kasparov, ele é realmente inteligente, né? E o Alan Turing dizia que a diferença entre o homem e a máquina só pode saber se a máquina é inteligente ou não se você botar todos eles atrás de um balcão, né, que você não enxerga, e começar a fazer pergunta e você não souber distinguir quem é a máquina e quem é o homem. É o chamado teste de Turing. Tá certo? Mas nós não vamos entrar nessa área porque é muito complexa. Mas, basicamente, inteligência, o que nós queremos, é aquilo que faz, tá certo, com que a máquina realize algum processamento que normalmente era para homens. Por exemplo, entender você falando. E hoje nós temos os celulares aí fazendo isso daí, né? A gente fala e ele entende que a gente está querendo saber qual é a próxima coisa, se vai chover ou não amanhã. Tá certo? Ele entende as nossas palavras. Então, isso parece ser algo de inteligência artificial. É um vasto campo de pesquisa que abrange várias áreas da ciência, com muitas aplicações na nossa vida cotidiana. Na realidade, ela está tendo um impacto enorme sobre o nosso dia a dia, como mostrou aquele filme. Tá certo? Os carros autônomos são todos inteligência artificial. Tá certo? O nosso celular está um monte de inteligência artificial. Tá certo? Você compra alguma coisa na Amazon, no dia seguinte aparece um monte de e-mails dizendo que você tem que comprar algo parecido. Isso é inteligência artificial. Então, a quantidade muito grande de eventos estão ocorrendo na nossa vida que a inteligência artificial já está presente. E muitos ainda não perceberam isso, né? Ele, na realidade, no passado, a inteligência artificial começa, nós vamos ver, alguns anos atrás, desde 1900, na década de 50, já se falava em inteligência artificial, mas sempre foi aquela coisa de subir, dizer que vai ser um negócio fantástico, e depois via-se que não era nada. Então, no passado, havia muita questão da resolução de problemas de otimização e um reconhecimento muito limitado de padrões nos dados, de padrões, se uma imagem era ou não uma pessoa humana, ou se era um animal, tá certo? Se ele conseguiria, de alguma forma, interpretar aquilo como sendo um gato ou não. Tá certo?
E, mais recentemente, na realidade, hoje nós temos a questão da visão computacional. Basta ver, por exemplo, que na China, em Londres, aqui mesmo, você já está tendo reconhecimento facial de pessoas que estão andando em grandes quantidades. Tá certo? Você tem uma fotografia numa praça pública na China, são milhares e milhares de pessoas na praça pública na China, e ele consegue distinguir quem é quem em cada um daqueles espaços. Então, essa visão computacional já é algo que está ocorrendo e que é a parte da visão computacional. Síntese e reconhecimento de fala, como nós vimos ali no filme também, já mostra claramente que isso é a parte fundamental e que grande aplicação que nós temos hoje na área de inteligência artificial. Tá? Isso aí são exemplos que a gente vê, tá certo? Da inteligência artificial. O carro autônomo, tá certo? Os robôs, aí está o Waze, fazendo com que a gente encontre o caminho certo, né? E hoje eu não consigo mais dirigir sem o Waze ao meu lado, ele tem que me dizer, eu sempre brinco com o pessoal que dirige comigo, os motoristas do LNCC, dizendo, olha, vamos ao oráculo para saber onde é que a gente vai, né? Porque eles acham que sabem muito, não sabem. E tem aí um aspirador em pó que inteligentemente sabe onde é que tem poeira, onde é que não tem. Tem todos os celulares que nós temos aí, a máquina de fotografia que, de alguma forma, estabiliza as fotos para a gente e otimiza as coisas. A gente treme, mas ela não treme, né? A fotografia sai. Tudo isso são inteligências artificiais. E, finalmente, nós temos aí esse aqui seria, então, mais um aí da área de celulares. Né? Agora, qual é a relação entre inteligência artificial, aprendizagem de máquinas e aprendizagem profunda? Na realidade, eles estão nessa relação. Tá certo? Nós temos, na realidade, a inteligência artificial era um campo muito amplo, muito vasto, e aí surge, em torno dos 80, a questão de você ensinar uma máquina, tá certo, a programar a si mesmo ou fazer algo diferente, tá certo, que até então não se conseguia fazer. Depois veio o chamado Deep Learning, nós vamos ver mais ou menos o que é. Tá certo? A aprendizagem profunda. Tá certo? E ali nós realmente fazemos uma grande revolução. Então, esse ano de 2010, a partir daí, é que a gente começa a ter essa grande revolução. Mas a pergunta é, isso vai ser mais um hype que nós estamos atravessando, uma coisa que, de repente, a gente fica excitado que vai mudar o mundo, ou é algo que depois vai cair e a gente vai ver que foi uma grande balela? Né? Não parece ser. Então, aqui realmente parece estar havendo uma grande revolução, eu diria, em toda a sociedade. Né? Então, a inteligência artificial, na realidade, ele tem um grande impacto na área de saúde. Ele na parte de classificação de imagens médicas, por exemplo. Tá certo? Lá no DataSUS, eu recebi a visita de um cientista da Oracle que mostrou para mim como, naquela época, já foram 4 anos atrás, tá certo? A máquina estava acertando mais a questão da detecção de câncer de mama do que os médicos. Eles pegaram grandes médicos dos Estados Unidos, tá certo? Mostraram vários históricos de câncer de mama de radiografias e as máquinas conseguiam detectar com 3, 4 anos antes dos médicos. Tá? Então, essa questão também é uma questão que vai ter um impacto muito grande na área de saúde. Aqui, especificamente, no desenvolvimento de remédios, de drugs, né, você tem o in silico, tá certo? Quer dizer, no computador, o desenvolvimento dentro do computador. Tá certo? Os wearables, que são esses sistemas que você usa, o relógio da Apple, etc., que te mede todas as questões de dados de saúde, e tudo isso está sendo transmitido. Isso é uma quantidade enorme de dados que nós estamos coletando. E nós precisamos de dados. Dados é o que hoje precisa no mundo inteiro. Né? Dizem que a grande competitividade da China, dos Estados Unidos está apavorado com a China. Por quê? Porque a China tem bilhões de pessoas, e cada pessoa dessa dá dados. Tá certo? Então, eles estão alimentando toda a inteligência artificial da China, tá certo? Mais do que lá nos Estados Unidos. E a questão do sistema de suporte à medicina também é algo que está tendo um impacto muito grande na área de saúde. Tá? Mas a notícia recente, por exemplo, que saiu agora, foi essa daí. Tá certo? Um robô dotado com inteligência artificial começou a operar no centro médico de Shuanggang, na cidade de Hefei, capital da província chinesa, tinha que ser, porque a China é que está realmente liderando em muitos desses aspectos, leste da Índia. Então, a pergunta que nós
fazemos inteligência artificial é sensacionalismo ou é uma realidade que está afetando a todos nós? Isso vocês podem realmente decidirem para vocês, mas a gente percebe que, claramente, muita coisa está ocorrendo. Tá? Então, a aprendizagem de máquina hoje representa uma transformação profunda pela qual estamos repensando tudo que estamos fazendo na nossa vida, no nosso meio social. Tá certo? E tudo em função desses símbolozinhos aí que nós temos sempre, que é as redes neurais, o Deep Neural Networks. Vamos tentar entender o que é isso e o que é isso colocado. Né? Um sensacionalismo. Por exemplo, todas as indústrias hoje estão falando em inteligência artificial. Todo mundo está querendo falar em inteligência artificial. Está todo mundo com medo de ficar fora dessa onda. Tá certo? E aí vem, então, essa frase aqui, que toda empresa atuando em uma área competitiva, ela não pode ficar fora dessa corrida, mesmo que seja um sensacionalismo por enquanto, porque, se não for, ela está fora daí para frente. Então, ela tem que investir, ela tem que analisar, ela tem que pesquisar, tá certo? O que é inteligência artificial? E essas técnicas, que hoje são uma realidade em muitos aspectos, a que aquilo influencia realmente na sua indústria. Tá? Eu fico passando aqui e esqueço de passar lá. Bom, o que é a inteligência artificial? Me chama a atenção, por favor. Não viu? A inteligência artificial é isso. Você tem uma entrada, que são dados que você obtém através de sensores, as imagens que você obtém, etc. Tem uma quantidade enorme de dados. Você tem que ter muitos dados para fazer inteligência artificial. A partir daí, você tem um sistema, que a gente chama de inteligência artificial, e tem uma saída, que é uma ação, um movimento, um texto, uma imagem, alguma coisa de informação, de conhecimento que ela traz. Né? E isso, hoje, a aprendizado de máquina, certamente, é a coroamento dessa questão da inteligência artificial, e fez uma diferença. Tá certo? Então, nós temos que realmente entender o que é esse aprendizado de máquina. Então, a aprendizado de máquina, na realidade, ele é um tipo de inteligência artificial, porque já você viu que ele está num subconjunto da inteligência artificial, e ele dá a capacidade de aprender sem ser explicitamente programado. Isso é fundamental. O computador não precisa ser programado a priori para fazer ou entender ou realizar alguma operação. Ele automaticamente vai se programando. Tá certo? Então, ele vai aprendendo, o computador aprende como resolver o problema. E existem várias técnicas para que o computador possa aprender e fazer previsões sobre os dados. Tá certo? Então, o aprendizado de máquina é isso. Você, por exemplo, aqui nós estamos numa questão de aprendizado de máquinas. Você tem os dados chamados rotulados, ou seja, são dados que você coletou e você sabe que aquilo representa alguma coisa, você tem uma resposta para aquilo. Por exemplo, você quer saber se a máquina vai identificar o que é uma pessoa humana ou se é um cachorro. Então, o que ele faz? Nós temos as fotografias de pessoas, milhões de pessoas fotografadas, e a gente diz, portanto, há uma saída que diz, isso é uma pessoa. E a gente entrega à máquina. E ele vai aprender. Ele vai ver todas aquelas faces e vai saber o que é um homem e o que é um cachorro. Tá certo? E, a partir daí, quando ele aprendeu, eu posso, então, dar um dado que não está qualificado, não está rotulado, e ele vai ter... Ele deveria ter aqui uma... Não está funcionando, né? Ah, está aqui. Opa! Eu não está conseguindo. Não, eu queria apontar lá para os dados, mas, quando você não tem o dado rotulado, você aparece com a imagem, aí você pergunta, isso é um homem ou é um cachorro? Né? Aí ele, com o modelo que ele aprendeu, de milhões e milhões de fotografias, ele vai dizer, isso é um homem. Portanto, ele faz previsões. Tá certo? Hoje, nós conseguimos, por exemplo, fazer previsões de clima, tá certo? Muitas vezes melhor do que os modelos antigos de previsão de clima. Porque a gente pega o clima, tudo que aconteceu no passado, milhões e milhões desses dados, e dizemos, olha, quando tinha esse tipo de estrutura de dados, nós tínhamos chuva.
Então, hoje você consegue fazer, através da inteligência artificial, previsões climáticas bem mais interessantes. Tá? Então, o que é Deep Learning? Tá? É, novamente, uma parte do campo de aprendizado de máquinas que lida com a apresentação de dados e aprendizagem, mas é muito eficaz em aprender padrões, rostos, etc. Né? E ele utiliza algoritmos de aprendizado que extraem significado de dados. Tá certo? E ele tem, na realidade, uma quantidade grande de camadas. Cada camada vai analisando uma determinada característica, primeiro de uma forma muito grosseira, e depois vai acumulando mais e mais informações em cada camada, e, no final, ele diz, isso é um homem, ou isso é um gato, né? E assim por diante. Tá certo? Então, você, na realidade, aqui é o importante. Tem que haver uma quantidade grande de dados. Porque a máquina não aprende assim como nós aprendemos. Quando a criança aprende alguma coisa, ele tem que ver muitas vezes para aprender. Então, a ideia é que a máquina também tem que ver uma quantidade grande de dados para poder realmente ter um aprendizado. E uma rede neural profunda consiste em uma hierarquia de camadas em que cada camada transforma os dados da entrada dos dados em representações cada vez mais abstratas. Tá certo? Então, por exemplo, se eu quero reconhecer se algo é uma pessoa, eu primeiro faço as arestas dela e digo, isso aí tem um jeitão de homem, depois vai ver nariz, depois face. Então, cada vez mais essas camadas vão identificando isso. Tá certo? Então, a camada de saída, ela, de alguma forma, agrega todas essas informações e diz para você, é um homem ou não. Tá certo? Então, ele faz a previsão. Tá? Então, isso é mais ou menos essa imagem. Tá certo? Você tem ali um gato e você quer que o computador diga isso é um gato ou não é. Tá? Então, ele vai analisando em cada uma dessas camadas, ele vai tirando uma característica específica do gato, tá certo? E até chegar no final, ele faz toda essa avaliação e diz, isso é um gato, isso não é uma pessoa. Tá certo? Então, com isso, você tem realmente uma chamada Deep Learning. Tá? Por exemplo, ali você tem uma quantidade grande de faces, tá certo? E você passa por várias camadas, inclusive cada uma essas figuras que estão em cima ali são o que a gente chama de convolução, porque ele pega os dados e convolui, ou ele faz uma interação com as imagens originais, e, a partir daí, vai criando cada vez mais características que ele diz se são faces ou não. E não só isso, ele reconhece quem são as pessoas, se for o caso. Mas, para ele reconhecer que o Mário é Mário, tá certo? Ele tem que ter uma quantidade grande de fotos de Mário. E quem é que está ajudando nisso? É o Facebook. Né? Então, cada vez que você bota as suas fotografias, que você viajou lá para Paris e fez todas aquelas fotografias, o Facebook pega tudo aquilo e vai acumulando essa informação. Isso é essa briga que está aí, da privacidade do que o Facebook agride a nós. Porque eles estão fotografando a gente, e nenhuma fotografia sua que está no Facebook ou que está na internet é ignorada. Toda ela é classificada e colocada em algum momento e diz, esse é o João. Se lembra que esse é o João. Eu tenho milhares de fotografias do João. Então, quando o João aparecer em algum lugar, ele vai dizer, esse é o João, não tem dúvida. Tá certo? Ok? Então, a questão do Deep Learning é isso. Antigamente, você tinha isso daí. Você tinha os dados de entrada e você fazia engenharia de atributos. Você tinha que dizer o que era um rosto. O rosto tem uma circunferência, é isso, uma elipse, né? Tem 2 buracos aqui, tem um nariz. Então, você tinha que fazer toda uma engenharia de atributos, que era uma coisa muito difícil e custosa. Precisava de especialistas, etc. Hoje, não. Você tem uma quantidade muito grande de dados, você joga para a máquina e deixa ela decidir. Você não precisa mais trabalhar as questões do atributo. Então, você tem na aprendizagem de máquinas, tá certo? Simplesmente você entrega os dados e ele aprende, como uma criança. Tá certo? Então, eliminou-se essa questão da engenharia de atributos, e isso que fez uma grande revolução no mundo. E é por isso que nós precisamos de dados. Isso é importante. Eu estou repetindo isso porque isso é importante, inclusive, para o que a gente vai falar aqui sobre a questão de biofármacos, né? E de fármacos em geral. Precisa-se de dados. A saúde precisa de dados para poder realmente utilizar isso daí. Tá? Aqui você tem aí a questão do conceito do que é um Deep Learning. Eu quis botar essa imagem aqui, pedir o pessoal para colocar isso, porque é aí que a gente começa a entender o que é aprendizagem. Como é que uma máquina pode aprender? Na realidade, ele parte
É pena que não esteja... Ah, está aqui. Esse aqui é um neurônio. É um neurônio eletrônico. Na realidade, é um neurônio computacional, ele não é um neurônio que nós temos. Mas a ideia era fazer algo parecido que simulasse o que passa na nossa cabeça, pelo menos como se via há 40 anos atrás, né, quando surgiram essas ideias. Então, a ideia é que esse neurônio ele tem uma entrada, ou várias entradas, e tem uma saída. Né? Na verdade, uma entrada e uma saída. Então, o que ocorre é que ele, tá certo? Dependendo da função de decisão que ele tem, uma curva, se chega a um determinado nível, ele dá 1, se não chega àquele nível, dá 0. Então, ele é simplesmente algo que é excitado, ele dá uma resposta 0 ou 1. E tem pesos. Então, quando um sinal sai de um neurônio desse e vai alcançar outro neurônio, ele é multiplicado por pesos. Então, o que acontece é o seguinte, você coloca isso, milhões desses bichinhos juntos, eles começam a agir como se fosse o nosso cérebro. Tá certo? Por quê? Porque aí o que vai ocorrer, nós temos a entrada, o input layer que está lá, temos a saída que nós queremos, a gente faz o treinamento como? A gente sabe a saída e sabe as entradas, e aí começa a otimizar, a fazer aqueles pesos que estão ali, W1, WI mais 3, etc., a gente começa a otimizar ele, tá certo? De tal forma que o erro de entrada e saída seja o menor possível. E, com isso, a máquina vai otimizando isso gradativamente, com milhões e milhões de informações, e ele, então, aprendeu. Tá certo? Não vamos discutir se ele vai aprender, saber se é homem ou não, ele não vai saber se é cavalo. Tá certo? Para saber se é cavalo ou não, ele vai ter que, novamente, ser treinado para fazer com cavalo, e assim por diante. Tá? Então, nós temos, na realidade... essa questão do treinamento que ocorre hoje. Você tem uma amostra de dados rotulados, quer dizer, já com coisa, você encaminha através da rede para obter previsões, você propaga os erros para diminuir, atualiza os pesos de conexões, aqueles pesos, e faz esse ciclo, tá certo, o tempo todo, até você ter a otimização. Ele começa a acertar muito. E aí ele passa a acertar mais do que o ser humano. Tá certo? Como o caso, por exemplo, das imagens radiográficas, as imagens de tomografia. Tá? Mas, para isso, você precisa o quê? Você precisa grande quantidade de computação. Você precisa ter computadores bastante eficientes. Tá certo? E a história de Deep Learning é isso. Na realidade, ele começa lá nos anos 50, dali até 58, tá certo? Com o conceito de perceptron, tá certo? E vem andando, passou por o chamado backpropagation, que foi uma maneira de otimização, uma técnica de otimização, tá certo? Aí entra esse SVM Heinz, que é um tipo de máquina de suporte de vetores, que eles chamavam, que também, durante um tempo, foi o que deu grande impulso, e aí aquela entusiasmo, e depois não dava em nada, né? E desanimava. Entrou essa questão das redes neurais convolucionais, que é uma grande também técnica de aprendizado. E você tem, então, também a questão aí do Boltzmann Machine, que é uma questão de uma rede estocástica, né? Usa o processos estocásticos aí. E aí vem a grande revolução em torno de 2012, quando vem, tá certo, esse Google Brain Project, que é um projeto feito por um pesquisador da Google, junto com um pesquisador de Stanford, tá certo? E esse grande competição que havia do ImageNet, tá certo? O que é o ImageNet? Nós vamos já ver o que é, tá certo? Mas eles lançaram a competição e esse AlexNet ganha com uma rede neural, tá certo? E ganha isso daí. Esse ImageNet, na realidade, é uma competição em que eles dão uma quantidade enorme de imagens e você tem que, de alguma forma, identificar, tá certo, alguma coisa nessa imagem. Né? Então, por exemplo, o número total de imagens que eles colocaram foram... Hoje, no ImageNet, já existe lá. Qualquer um pode acessar esses dados para fazer exatamente a aprendizagem de máquinas, o aprendizado de máquinas, ou você treinar suas máquinas. Tá certo? Você tem, hoje, 14.197.000 imagens já gravadas lá. Então, qualquer um pode chegar lá e tirar essas imagens. Tá certo?
Ok? Então, isso é um esforço contínuo de pesquisa. E todo mundo usa essas imagens para tentar fazer suas máquinas virtuais, treinar elas e ver, pô, a minha máquina é joia, a dele está melhor, a minha está melhor do que a da dele, né? E assim por diante. Então, na realidade, o Deep Learning, ela começa, o que mudou do passado para o atual presente foi, primeiro, a questão da Big Data. Hoje nós temos uma quantidade enorme de dados por causa da digitalização de tudo. A internet das coisas hoje vai colocar, tá certo, sensores em todo lugar. Nós vamos ter uma quantidade imensa de dados. A computação, supercomputadores. Nós temos supercomputadores espalhados hoje no mundo. E o progresso algorítmico, ou seja, os algoritmos que nós temos para você, de alguma forma, otimizar essas mentes artificiais. E, evidentemente, no Brasil está representado aí pelo LNCC na supercomputação, mas, evidentemente, que ainda está muito aquém do que o mundo está investindo em supercomputação. Tá? Aí está o Santos Dumont, tá certo? Esse chapéu Santos Dumont, isso aí é o supercomputador lá do LNCC. Nós temos que fazer um pouco da nossa mensagem aqui. Tá? Hoje você tem grandes jogadores nesse sistema, a Amazon, as Google, Microsoft, Facebook são os mais conhecidos, o Baidu da China está imenso, tá certo? A NVIDIA, a IBM, que são também mais na área. E tem ferramentas abertas no sistema. Quase todas as ferramentas de inteligência artificial são abertas, porque eles viram que isso também alimenta muito o progresso dos sistemas. Né? TensorFlow é muito conhecido e assim por diante. O Deep Learning, então, ele tem como requisitos uma grande quantidade e de boa qualidade, uma grande quantidade de dados. E tem que ser de boa qualidade. Não adianta você ter você tem que realmente ter eles limpos, etc. No DataSUS tinha uma quantidade muito grande de dados da saúde brasileira. Desde 1954, eu acho que se acumula dados da saúde, mas estava um lixo. E nós não conseguimos fazer nada com aqueles dados, ou fazer muito pouco. E na época, nós gastamos quase 12 milhões de reais para fazer a limpeza dessa base de dados, que era imensa. Tá certo? E isso daqui, então, você tem que ter boa qualidade na coisa. Metas mensuráveis e descritíveis. Você tem que saber qual é o custo que você vai ter, etc. Para isso, você precisa do expert também na área e o expert na área de inteligência artificial. Então, tem que haver uma ligação dos dois. E, por isso, a gente vê as indústrias de farmacêuticas se alinhando com as indústrias de inteligência artificial. E o poder computacional suficiente para operar tudo isso. E, portanto, nós temos aqui Deep Learning requer enorme poder de computação. Aí, novamente, está o LNCC atrás, viu? Então, basicamente, nós temos que a inteligência artificial se diz que tem que ter 3 Ds. Tem que ter expertise do domínio que você está trabalhando. Se eu vou trabalhar na área de farmacêutica, eu tenho que ter o pessoal da área de farmacêutica que entenda bem essa questão. Você tem que ter os dados. Você tem que ter uma quantidade muito grande de dados. E você tem que ter o Deep Learning, ou seja, a técnica do Deep Learning. Se nós percebemos a indústria farmacêutica, em 2017, nós temos aí, em roxo, aí são os biofármacos, tá certo? E em azuis são os fármacos comuns. Aí vocês decidem como é que vocês querem definir isso. Mas, basicamente, esses roxos aí são o que se chama de anticorpos monoclonais. Eu não sei o que significa isso, mas está certo? E a gente percebe claramente que você tem aqui uma capacidade, uma imensidão dessa indústria muito grande. Né? E esse tá certo? Há uma riqueza grande, é um troço grande. Então, isso é uma atividade muito competitiva no mundo. Tá certo? E você tem fármacos aí que a indústria vive às custas disso. Essa primeira aí, tá certo, que é essa Humira, tá certo, essa Bebivil, ela vive em função de um remédio só, né? Que 70%, 80% do faturamento deles é esse remédio, tá? Então, o desenvolvimento de fármacos é uma grande indústria. Ele tem, na realidade, um tempo muito grande, um tempo que leva para a descoberta das drogas e a parte pré-clínica, e depois a questão dos trials, né, dos experimentos clínicos,
tá certo? E depois, só essa parte aí, essas duas partes iniciais, são coisas que levam, tá certo, de 10, 15 anos para serem desenvolvidos. Então, a ideia é perguntar, podemos diminuir esse tempo? Porque isso leva muito tempo, tá certo? E aí a inteligência artificial certamente tem ajudado bastante a indústria farmacêutica, tá certo? E aí nós temos aqui, tá certo, a inteligência artificial da biomedicina, com agregação e síntese da informação, compreensão de mecanismos associados a doenças, reposicionamento de fármacos conhecidos, tá certo? Com a geração de novos candidatos a fármacos, validação de candidatos a fármacos, desenho de ensaios pré-clínicos, desenho, recrutamento e otimização de ensaios clínicos, tá certo? Então, ela está presente em todas as fases, dependendo da cor, aí eu acho que a cor azul mais escura é a primeira parte, a azul menos escura é a segunda, e depois vem essa um pouco mais esverdeada, que é a terceira parte. Então, a inteligência artificial, em todas essas fases da coisa, está lá presente. E o que é que está acontecendo é que as empresas de fármacos estão se aliando a essas empresas que são empresas de inteligência artificial, tá certo? Então, Bench Science, Atomwise, NewMed, Numerate, etc., são empresas de inteligência artificial. Então, elas estão fazendo isso por quê? Porque elas estão ganhando tempo, elas querem diminuir esse tempo. Então, isso daí vem com essa história do John Baldoni, da empresa GSK, né? Que ele diz, ele quer um target, né, um objetivo de uma molécula em 12 meses. E hoje ele leva de 5 a 6 anos, né, para fazer isso daí. Então, ele está querendo realmente obter essa coisa. Tá? São 3 importantes aspectos, na realidade, no uso de IA na produção de fármacos. Primeiro, a agregação e síntese de informações. Segundo, a compreensão de mecanismos associados à doença. E terceiro, o reposicionamento de fármacos conhecidos. Na parte de agregação e síntese de informação, nós temos esse daí, que é um processamento de conjunto de dados associados a fenótipo, imagem, fármacos e genomas, criação de banco de dados curados através da análise da literatura científica, saber realmente o que é que significa uma coisa em termos científicos, construção desses bancos de dados, tudo isso são tarefas que nós temos que à frente para poder utilizar a inteligência artificial, e a busca por padrões em dados biomédicos e inferência de hipóteses nas investigações. Tá certo? Na parte aqui de compreensão de mecanismos associados à doença, nós temos que ter, hoje existem mais de 200 bancos de dados associados a genomas, tentando conectar a literatura científica, dados experimentais e dados clínicos, tá certo? E análise de fenótipos celulares e tecidos, tá certo? Tudo em função de tentar que a máquina entenda o que é que está acontecendo nesse mundo. Tá? E na parte de inteligência artificial na biomedicina, na parte de reposicionamento de fármacos conhecidos, nós temos análise de dados para encontrar novas associações entre compostos, alvos moleculares e doenças. Encontrar novas aplicações para fármacos existentes, já aprovados, ou candidatos validados clinicamente. Tá certo? Então, na indústria farmacêutica, nós temos isso aí, predição de afinidade relativa à potência de fármacos, descoberta e validação de novos alvos terapêuticos, né? A predição de propriedade relacionada à absorção, distribuição, metabolismo e excreção e toxicidade de moléculas. Tá certo? Reposicionamento de fármacos, desenho molecular de novo, né? Você fazer moléculas promissoras totalmente novas e sem nenhum modelo para se basear nelas. Predição de rotas sintéticas, análise de imagens biológicas, assim por diante. E, então, nós temos, na realidade, várias empresas fazendo isso, uma delas fez isso daí, né, que é a Atomwise, que se associou com o Merck para fazer esse sistema aí, o AtomNet, que é um network neural convolucional, tá certo? Para a predição de bioatividades na descoberta de drogas. Tá certo? Então, nós temos também na literatura uma quantidade grande, hoje, de trabalhos que estão sendo feitos nessa área, e eu quero chamar a atenção aqui esse último aí, que é de um pesquisador do PROC da Fiocruz, tá certo? Que é algo ligado a realmente fazer deep learning em cima dessa área. Tá certo? Então, existe hoje um interesse muito grande, tá certo,
Nisso daqui. Então, a área de modelagem molecular, tá certo? Você tem toda essa questão também pode ser utilizada no design de fármacos, que pode ser aplicado na etapa de descoberta de fármacos, né? A inteligência artificial. E essa é uma figura que o nosso pessoal de biologia colocou e que eu me enrolo aqui, viu? Mas esse artigo, inclusive, eu tive a pachorra de ler um pouco desse artigo, tá certo? Para entender o que ele estava fazendo, mas é interessante, depois que eu li, que realmente ele usa um algoritmo de deep learning para fazer essa interação de proteínas, né? Predição baseada em sequências, né? Vocês devem entender o que está escrito ali. Mas, basicamente, o interessante desse artigo que eu achei é que ele realmente propõe uma técnica de deep learning, de algoritmo de deep learning, que pode ser aplicado, inclusive, fora dessa área da biológica. Tá? Ok? Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre essa imagem aqui, depois vocês respondem aí. Ok? E essa é outra também, que também... Não, esse daqui é a parte by Deep Learning. Eu já me enrolei com essas figuras. Ok? Mas ele bota aqui, na realidade, através do sequenciamento de peptídeos, não é isso que você chama? Tá certo? Através das coisas de espectro, né? Tá certo? Bom, depois você explica. Mas vocês entendem melhor essa imagem aí. Mas, basicamente, tudo isso, tá certo? A inteligência artificial está podendo intervir, está podendo fazer isso daí. Bom, e no Brasil? Nós temos grupos, nós podemos estar preparados para essa nova era. Então, nós temos realmente uma quantidade grande de pessoas que estão usando isso aí. No total, hoje, nós temos 735 grupos que dizem que a inteligência artificial é uma linha de pesquisa deles ou que eles querem utilizar a inteligência artificial dentro do trabalho deles, tá certo? Dos quais 598 representa a linha de pesquisa realmente deles. Então, nós temos um pouco dessa capacidade. E nós temos, na realidade, também, tá certo, uma pequena, eu diria pequena, apesar de todo mundo achar que aqui no Brasil é grande, tem 1,1 petaflops, 4 trilhões de operações por segundo podendo ser operado nesse computador, o maior computador da América Latina, mas, como nós estávamos discutindo agora recentemente, somente um computador da China é 100 vezes maior do que esse daí, tá certo? E eles têm, infelizmente, tá certo, 250 computadores, tá certo, entre os 500 mais, e esse aqui não chega, deixou de ser entre os 500 mais. Então, nós temos muito a que fazer. Eu estive agora com o ministro lá numa conferência internacional, e no meio da conferência, que eu estava dando a palestra, ele estava presente com o ministro de outros países, né? E eu disse, ministro, o Brasil está perdendo tempo, você, por favor, bote mais dinheiro nesse processo aqui. Nós temos que investir na parte de computação de alto desempenho. Tá certo? Nós temos, na realidade, o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, tem vários supercomputadores, o do LNCC é o maior, a COP tem 226 teraflops, 1.1 é 1.000 teraflops, né? Portanto, é 5 vezes maior do que o da COP, o do CPTEC vão receber agora 800 teraflops, né? Mas o resto, no Senai de Cimatec, na Bahia, tem 400 teraflops, mas no resto são quase que insignificantes. Tá certo? Ele chega a algumas dezenas de teraflops. Isso daí, em termos mundiais, é nada. Tá? Então, nós temos que ter realmente uma visão mais do que a gente pode fazer. E o supercomputador Santos Dumont não é isso. Ele tem 755 nós computacionais, tá certo? Que tem, na realidade, 18.144 CPUs, ou seja, núcleos de processamento. Um computador como esse daqui tem 2 ou 3 núcleos, né? Tá certo? Então, você tem aí 18 mil quase 10 mil desses computadores que eu tenho aqui em cima da minha mesa, né? Tudo operando conjuntamente. Tá? Hoje, no Santos Dumont, nós temos projetos nas várias áreas. A Fiocruz tem usado o Santos Dumont, e nós queremos, na realidade, que a comunidade científica brasileira use
muito mais, porque com isso nós podemos chegar ao ministro. Está vendo como a comunidade precisa de computação? Tá certo? Porque, senão, eles, vocês têm lá o computador, ninguém usa. Então, não vai haver investimentos. Então, nós temos, na realidade, as áreas de conhecimento aí, várias áreas de conhecimento são utilizadas, e todos os estados mais importantes, digamos, mais avançados cientificamente, têm utilizado o supercomputador. Evidentemente, São Paulo, Rio Grande do Sul são os que têm utilizado com mais frequência. São Paulo é quem mais utiliza, e depois o Rio de Janeiro. Na parte, nós temos, na realidade, do LNCC, eu estou fazendo um pouco a propaganda do LNCC, porque nós queremos que vocês conheçam melhor o LNCC e a gente possa interagir mais. Então, nós temos um laboratório de bioinformática, que é coordenado pela Ana Tereza, e tem vários estudos sendo feitos lá nessas áreas aí, que estão representadas aí. Tá certo? Aí é o LabInfo, nós fizemos trabalhos conjuntos com a Fiocruz na área de Zika, né? De estrutura de Zika. Tem também o LabInfo, que na área de banco de dados, tem análise de expressão gênica aí, tá certo? Todos esses processos aí. E temos isso que eu considero importante. Desculpe, o que é que eu fiz aqui? Isso aqui é o LabInfo, e tem essa parte aqui. E tem isso daqui que eu acho importante para esse esforço que nós estamos desenvolvendo na área de base de dados de inteligência artificial, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ciência dos Dados. Tá certo? Todos sabem aqui, eu acho que o INCT são grupos, na realidade, são redes de instituições que se unem para fazer um instituto, digamos, virtual, tá? E o LNCC coordena, através do Ziviani e do Fábio Porto, esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia na área de ciência dos dados. Isso aqui, para nós, tem sido um esforço importante para a gente realmente dominar um pouco mais essa área aqui. E tem essa parte aqui do Doctor, na área que mais ligada a vocês, tá certo? Que é um servidor, que, na realidade, é um portal, tá certo? Que nós colocamos disponível, está sendo utilizado por pessoas e grupos de pesquisa do mundo inteiro, tá certo? Da Rússia, da China, em vários lugares no mundo estão utilizando esse portal. O Brasil, evidentemente, que está com o maior número de usuários, mas é um portal que nós desenvolvemos, o grupo do Lohan, tá certo? Desenvolveu esse portal dentro do LNCC, e realmente é algo que o pessoal está utilizando. Tá certo? E já houve utilização da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não foi isso? A URGS, que fez um fármaco com a ajuda, realmente, desse portal. Né? Essa é uma plataforma que está sendo construída do Doctor para uma próxima etapa, no qual nós vamos realmente colocar todas as questões de base de dados, a questão de aplicabilidade em câncer, doenças negligenciáveis, Alzheimer, etc. Tá certo? A questão de colaboração com o INCT, inovar com a Fiocruz. Nós estamos realmente desejando muito isso para incentivar todo esse setor, tá certo? E o desenvolvimento, então, tá certo? Na área de programação, na área de flexibilidade de proteínas e assim por diante. Tá certo? Machine learning, etc. Ok? Então, isso daí resume um pouco o que eu quis colocar para vocês. Eu peço desculpas, talvez, eu não sei se eu passei do tempo já, mas possivelmente sim, tá certo? E eu quero, então, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês e conversar e tentar, evidentemente, fazer um pouco a propaganda do LNCC e dizer, olha, usem as estruturas do LNCC e usem o pessoal que está lá formando equipes para fazer realmente análise de dados, ciência dos dados e utilização de inteligência artificial. Ok? Muito obrigado a vocês. Doutor Augusto, muito obrigada pela excelente palestra. Já fiquei aqui com milhares de perguntas e de possibilidades, mas vamos abrir para a plateia, então, para começar
as perguntas para o senhor. Gostaria de cumprimentar pela excelente palestra. Realmente, nós aprendemos muito aqui, né? Em uma área que é central para o desenvolvimento do mundo biológico, né? Você explicou muito bem que essas máquinas não são programadas, mas elas usam uma fantástica massa de dados, né, em camadas para fazer previsões, né, e tomar decisões. É um processo muito mais autônomo, vamos dizer assim, né? E, na área de vacinas, você citou aqui o projeto Genômica, né? Na área de vacinas, nós temos o projeto Imunoma, a Imunômica, né? Que é um campo novo da imunologia. Inclusive, Bill Manguinhos foi procurado, na gestão do Arthur, pelo grupo do Human Vaccine Project, né? Foi procurado pelo Arthur. Nós tivemos uma reunião com o doutor Akira, doutor Reinaldo, a equipe toda da direção, né? Porque Bill Manguinhos foi convidado a integrar este projeto, né? Projeto Imunoma, que usa inteligência artificial para trabalhar com grandes massas de dados, né? Estratégia de deep learning, né? Então, existe todo um grupo, um projeto Imunoma é integrado por várias empresas farmacêuticas, é um enorme projeto internacional, né? E Bill Manguinhos foi convidado a ser um dos parceiros desse projeto. Então, é um momento muito importante para se discutir, né? O que poderia, como Bill Manguinhos poderia se integrar a este projeto, né? Talvez, eu penso, que um tema extremamente importante para nós é o tema das arboviroses, né? Também a questão da influenza, que nós vamos ter aqui uma conferência sobre influenza, né? A necessidade de conseguir uma vacina que seja universal, né? Uma série de questões que poderia acelerar muito o processo, né? Estava falando, às vezes, 10, 20 anos para chegar a um produto. Isso poderia ser feito no espaço muito mais curto de tempo, né? Então, eu queria parabenizar, porque você nos abriu a cabeça para várias possibilidades aqui de projetos interessantes que envolvam essa grande massa de dados. Doutora Akira? Posso? Não? Obrigado, professor Gadelha. A apresentação fantástica. Ao mesmo tempo, dá uma perspectiva de futuro fantástico e também, do outro lado, dá um certo temor do desafio que está aí na frente, né? É um super desafio e que vem de uma forma acelerada, diria. Tá certo? Eu vejo, sem dúvida, a inteligência artificial tem que entrar nesse processo nosso, como está falando a Cristina. Nós temos que entrar nisso, né? Mas o grande passo que eu acho é acertar a colaboração, parceria, trabalhar de forma cooperada, porque nós não temos pernas para chegar, né? Fazer um projeto independente, mas tendo lá o Laboratório Nacional de Computação Científica, eu acho que é a forma de a gente trabalhar. Temos que identificar, aí tem vários, vamos dizer assim, desafios colocados sem resposta. Por incrível que pareça, nós temos muita gente perita na área de imunologia, enfim, mas biologia molecular, mas não temos um kit sorológico para que faça diferenciação entre os arbovírus, porque tem antígenos
que similar, que competem um com o outro e não dá para fazer diferenciação. Um diagnóstico diferencial de arboviroses é absolutamente importante, mas estamos derrapando nisso. Não somos nós. O mundo não tem conseguido fazer por causa dos antígenos comuns. E que, bom, só para falar um exemplo mais simples. Mas eu acho, por outro lado, que seria importante nós trabalharmos junto com a NNCC, não somente para novos produtos, mas no procedimentos de produção que nós já temos. O que a NNCC pode nos ajudar para, aplicando a inteligência artificial, melhorar o procedimento, melhorar o controle, melhorar, enfim, o produto, melhorar o rendimento, melhorar a produtividade. Acho que isso também é possível fazer nas coisas que nós já temos e que está em operacional, está em operação, não é? Ainda vejo também, são coisas que teríamos que ir trabalhando, que é o poder computacional necessário para trabalhar essas coisas, porque tudo isso, se eu não estou enganado, é tudo importado. Temos uma dependência absolutamente enorme, se não for total, é quase total desse processo. Não? Mas, dentro desse complexo, como a gente vai poder trabalhar? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que responder, porque precisamos de recursos humanos especializados para encaminhar essas questões. Não? Obrigado. Doutor Akira, deixa eu só fazer um comentário. Oi. Alô? Alô? Um comentário rápido. Na realidade, como nós vimos, há necessidade, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, da associação de experts em cada área, em cada setor. E, na realidade, no Brasil, nós precisamos realmente nos associar, porque nós somos poucos. Apesar dos números serem grandiosos, ali centenas de pessoas fazendo trabalho de inteligência artificial, eu diria que ainda estamos muito aquém do que seria desejável, porque há uma quantidade muito grande de áreas que hoje estão começando a fazer o uso de inteligência artificial. Então, a demanda por esses profissionais de inteligência artificial, de machine learning, está sendo muito grande, tá certo? E, portanto, nós temos que formar mais pessoas, nós temos que formar mais especialistas. Agora, eles sozinhos não fazem nada. Eles não conhecem, eles não têm o know-how do outro lado do muro, que é o biólogo, que é a pessoa da área farmacêutica, que é o médico, etc. Então, tem que haver associações. E o Brasil precisa dessas associações mais do que qualquer outro grande país desses, porque nós estamos realmente andando um pouco atrás, né, do desenvolvimento desse pessoal. Tá certo? Certo. A robótica não só é parte essencial, mas ela é uma aplicação muito grande da inteligência artificial, porque o robô ele consegue utilizar a inteligência artificial para saber onde ele vai, por exemplo, infelizmente na área de armamentos, que é um exemplo que o pessoal gosta muito de colocar, porque o robô tem que identificar se é inimigo ou amigo, né, e assim por diante. Então, isso daí, mas vamos pegar um exemplo mais humano, o carro autônomo, tá? O carro autônomo, ele baseia tudo em inteligência artificial, porque ele tem que criar, através dos dados que ele coleta, das ruas, do movimento, etc., ele tem que criar a percepção do que é que ele pode, o que é que ele não pode fazer, se ele pode ou não dirigir em cima de uma pessoa. Então, ele tem que saber que é uma pessoa humana, que não é... Tá certo? Então, tudo isso são coisas que estão embutidas no carro autônomo. O carro autônomo não existiria se não houvesse todas essas características de redes neurais, né? Então, há uma quantidade muito grande, tá certo, de áreas que hoje vão cada vez mais utilizar. Os bancos estão usando a inteligência artificial, tá certo? A análise, por exemplo, os comerciantes estão começando a usar. A análise da característica do ser humano, das pessoas. Hoje você pode fotografar uma pessoa, quando ele entra no banco, por exemplo, para pedir um empréstimo, você pode fotografar ele, ou ter uma visão computacional dele, e saber se ele é ou não uma pessoa confiável.
Hoje eles estão pegando características muito tênues que normalmente a gente não consegue perceber, de olhar, de maneira de movimento, etc. E eles sabem se a pessoa é ou não confiável. Tá certo? Então, eles têm uma gradação hoje possível, através da inteligência artificial, de análise de milhões e milhões de dados, tá certo? Que você pode, na realidade, distinguir aqueles que são mais confiáveis dos que são menos confiáveis. Então, quer dizer, é uma coisa que é atemorizante, porque o que é o impacto disso sobre o ser humano? Sobre a questão mais básica do ser humano, né? Da autodeterminação do ser humano e assim por diante, né? Como é que você explica que, através da inteligência artificial, você pode influenciar no voto das pessoas, né? Como foi o caso agora desses votos aí do Trump, etc. Tem uma pergunta lá atrás. Oi. Parabéns, professor. Eu queria fazer uma preocupação. Assim, a gente está falando com relação à aplicação da ferramenta do lado da vida, né? Biociências, biomedicina. E partindo do princípio que esse computador precisa ser alimentado com imagens, né? E o pessoal, então, o mundo tem o pessoal do bem e o pessoal do mal, né? Existe, e qual é a segurança, ou se já se pensou nisso, de ter uma segurança confiável de que ninguém vai usar, alimentar esses computadores de forma errônea e, com isso, acabar tendo, por exemplo, aumentar, por exemplo, no mundo hoje de guerra, vários tipos de guerra, né? E aí, então, acabar mostrando, o computador acaba aprendendo que aquela informação é uma informação errada, então que ele deve combater. Esse é que é o grande drama que nós enfrentamos hoje como um todo. E não adianta dizer, não, então vamos proibir aqui. Não, se eu proibir aqui, o outro lado faz, e aí ele domina. Tá certo? Então, isso, na realidade, é um drama enorme que a gente tem que ter uma discussão ampla, filosófica, religiosa, o que seja, tá? Ética, etc. Porque você diz o seguinte, por exemplo, a questão dos dados, a privacidade dos dados. Vêm os Estados Unidos e dizem, olha, nós vamos proibir o Facebook de pegar os dados das pessoas, né? Lá do outro lado do mundo, a China diz, olha, não tem essa história de privacidade de dados, não. Todo mundo aqui vai ter que botar seus dados aqui na rede, porque nós queremos aprender e queremos ter uma capacidade de fazer assim o assado. Então, nisso, a China, com essas características, começa a ter vantagens sobre a coisa, e sobre os Estados Unidos e sobre outros países. E não é questão, não é só, tá certo? Não, que tipo de vantagem? Em tudo, porque isso tem um impacto sobre outras áreas, sobre controles de guerra, sobre controle, tem uma quantidade muito grande sobre controle de comércio também, não é só guerra. Infelizmente, a gente tem o tempo todo o problema da guerra, né? Mas esse é que é o grande drama da questão da computação, das tecnologias modernas, da inteligência artificial, que tem que ser discutido, né? Recentemente teve aquele livro lá do Harari que falou do Homo Deus, né? Que alguns criticam, que acham que exagerado, outros estão criticando. Mas ele coloca muitas questões que realmente são bastante perturbadoras, porque realmente a gente percebe, tá certo, de que a gente não consegue entender como controlar isso e, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso vai seguir adiante. Tá certo? Então, o ideal seria que a gente conseguisse realmente, com a maturidade da humanidade, espera-se que não haja uma destruição antes disso, né? A gente consiga realmente encontrar um caminho para isso. Mas é um grande drama que nós temos na humanidade. Bom, depois da pergunta do Maurício, a gente vai encerrar, porque nós temos ainda mais 2 pôsteres para serem apresentados. Esse assunto é interessantíssimo. Eu tenho certeza que o professor Augusto depois pode responder mais algumas perguntas lá no saguão. Na verdade, é mais um comentário, né? Parabéns, professor, pela exposição. É assustador, né? Na verdade, a gente assistiu isso
E mais assustador a gente saber o que já estão fazendo com isso, como a gente estava conversando um pouco antes. E tem tudo a ver isso com, né, com o que a gente está, com a proposta aqui desse seminário de estar buscando novas ferramentas para alavancar nosso desenvolvimento. Mas a gente tem eu acho que é um problema que na Fiocruz, de uma maneira geral, estava conversando aqui com a Malu, a gente demora muito para fazer as coisas, para tomar decisão e fazer as coisas, né? A gente, em 1995, a gente estava falando aqui, um colega nosso, Eduardo Lezé, todo mundo conhece, voltou da Inglaterra com um doutorado completo, né? Tinha completado seu doutorado em inteligência artificial. Né? Ele foi um dos fundadores de Biomanguinho, acho que o primeiro superintendente de Biomanguinho, na verdade. Né? E desde então a gente não moveu, né, não fez um movimento, assim, vamos dizer, mais expressivo nessa área. Então, acho que a gente perde muito tempo, a gente podia estar mais avançado nisso, já podia estar mais utilizando isso de alguma forma. E eu acho que a gente tem que ter a coragem de tomar a frente, fazer e buscar como a gente pode, um pouco que o doutor Aquila colocou, né, como a gente pode utilizar essa ferramenta em prol aí das nossos projetos, nossas pesquisas. É um pouco isso que eu queria colocar. Gostaria só de adicionar um brevíssimo comentário. Se a gente não se torna capacitado nessas áreas que estão fazendo a revolução no mundo, a gente vai ser dominado por elas. E é preferível, apesar de todos os questionamentos e todas as dúvidas que nós temos, que é natural, assim como, por exemplo, na área biológica, tem um monte de coisas, na área genética, etc., que são questionáveis também, em termos de o que isso representa para o futuro, mas se a gente não tem esse controle, em vez de nós dirigirmos e pudermos controlar isso, nós vamos ser controlados por outras pessoas. Né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor Augusto, muito obrigada pela palestra.